Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre Avatar, o Caminho da Água. Avatar 2, que estreou nesse ano de 2022 e que eu assisti ontem à noite. Avatar, o original, né, é um caso muito curioso, né, e que até hoje muita gente se indaga, se pergunta, se discute, especialmente agora com esse novo filme, com essa sequência tão tardia, né, 13 anos depois a gente tem essa sequência. O primeiro filme foi um tremendo sucesso de bilheteria. Ele ultrapassou o Titanic do próprio James Cameron para se tornar a maior bilheteria de todos os tempos. E até recentemente, né, que Vingadores Ultimato conseguiu passar isso, mas enfim, se a gente fosse contar, acho que ingressos vendidos, talvez o Avatar tenha vencido. Eu suspeito até que o Titanic, ingressos vendidos, tenha sido o mais visto mesmo. Mas em todo caso, o que aconteceu nesses últimos anos, com essas sequências, e aí a gente sabe, enfim, se você não sabe, mas todo mundo que se você está assistindo esse vídeo aqui nesse canal no YouTube, provavelmente sabe que tem sequências planejadas, que o James Cameron está trabalhando nesse filme faz muito tempo, que teve vezes em que esse filme ia sair e não saiu. A sensação que fica, e que muito se fala, é de que Avatar não marcou tanto assim, não deixou um legado. A gente não vê as pessoas muito fãs, não vê criações, não tem outro tipo de mídia produzida a partir do mundo e personagens de Avatar. Não é como se a marca tivesse decolado, digamos assim. E isso não é necessário, eu não acho que isso é necessário para você avaliar a qualidade de um filme ou o impacto de um filme. Mas pelas conversas e tudo mais, pelo discurso, a gente vê que não são personagens que marcaram tanto. Eu acho que o filme, principalmente o primeiro, e a sensação que eu tive lá na época, foi muito uma experiência cinematográfica, algo diferente de você ir numa sala de cinema assistir. Então, obviamente, essa altura todo mundo sabe, o 3D. O 3D, na época, a partir de Avatar, Hollywood decidiu que todos os filmes iam ser 3D e fazendo conversão. Não foi feito que nem o próprio Avatar, filmado em 3D e já sendo pensado em 3D, o que tomou conta até hoje, né, das salas. Nos Estados Unidos caiu bastante, no Brasil caiu um pouco, mas não tanto quanto nos Estados Unidos, a quantidade de cópias dos filmes em 3D. Porque se o filme não foi pensado, planejado para aquilo, embora algumas pessoas, até colegas meus que trabalharam com isso, defendem, né, o 3D e amam o 3D e a conversão que pode ser boa assim, eu sou meio contra, assim, eu não acho. Eu acho que se não foi pensado desde o começo, não são os próprios artistas, não é o diretor que está trabalhando naquilo, não faz muito sentido, não vai ser tão bom. Tanto o Avatar original quanto esse novo provam isso, porque eles têm uma qualidade no 3D que, primeiro, eu imagino que foi gasto, mas muito dinheiro, um dinheiro que não vai dar para qualquer filme fazer, e segundo, eles foram sim pensados, muito bem pensados desde o começo como filmes em 3D. Então aquela experiência do primeiro, né, de todo mundo indo numa sala, acho que foi um dos primeiros grandes sucessos de IMAX também. Então você juntou as telas de formato grande com o 3D de melhor qualidade e naquele ponto talvez nunca não tivesse, já existia, mas a gente não tinha visto algo com tanta qualidade. Acho que foi uma somatória de estudo que tornou um espetáculo. Então quase todo mundo viu o Avatar, mas nesses últimos mais de década que passou, não parece que tem um carinho tão grande das pessoas. Nesse Avatar 2 que eu vi ontem à noite, nessas últimas semanas, principalmente, acho que o marketing deu uma acelerada no filme, eu comecei a perceber alguma antecipação pelo filme e ouvir pessoas que não necessariamente estão inseridas nas notícias ou que estão ligadas nos grandes lançamentos de cinema, tudo. Ah, não, tô empolgado para ver o Avatar novo, né? Porque eu lembro quando eu vi lá atrás. Eu acho que tem uma memória com a experiência que foi a sessão, ou sessões para muitas pessoas. E comecei a notar nessas últimas semanas uma antecipação a isso. E eu acho que isso vai se cumprir de novo. Avatar 2, eu vi numa sala IMAX em 3D, óbvio. Eu também nem sei se esse filme está sendo exibido sem ser 3D, mas para ver no cinema, a minha recomendação logo de cara é a seguinte: veja na maior tela que você puder ver, onde você mora, onde é possível ir. Veja com o melhor som que você puder ver. Vale o esforço, vale você ir num cinema que você não costuma ir para ver esse filme da melhor maneira possível. E com 3D, óbvio. Eu acho que a experiência vai ser muito afetada se você assistir esse filme numa sala normal, digamos, com uma tela não tão grande.
com um óculos 3D, pelo menos na sessão IMAX que eu assisti, e na sala IMAX costuma ser um óculos maior. Para quem usa óculos como eu, e talvez metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo usem, entende que o óculos maior ajuda a gente, né, para colocar o óculos em cima do óculos. Os óculos das salas normais, eles são menorzinhos e não funciona tão bem. Então, eu recomendo muito que você faça o esforço que for necessário, se você quer ver esse filme no cinema, e eu recomendo que se veja no cinema, para ver na maior sala possível. Porque mesmo se não for na maior sala, com melhor 3D, com melhor qualidade de som e de projeção, eu já acho que vai ficar muito afetada a experiência. E acho que perde um pouco o sentido desse filme. Assim como o primeiro, mas acho que nesse mais ainda. Porque a qualidade do 3D desse é muito superior ao do primeiro, porque Avatar, o primeiro, não foi a minha melhor experiência com 3D no cinema, em IMAX. Até escrevi isso no texto recentemente. As animações, algumas animações foram as minhas melhores experiências em 3D no cinema. E que eu tenho na minha lembrança, assim, que geralmente vem à minha cabeça, é o primeiro Como Treinar o Seu Dragão, que é mais ou menos da mesma época do primeiro Avatar. Mas esse Avatar novo tá num outro patamar. É o melhor filme em 3D, né? A melhor experiência 3D que eu vi numa tela de cinema. Porque tem um nome isso, né? Eu não vou lembrar um nome técnico, um nome médico, eu não sei. Mas tem um nome disso, de que muitas vezes, a maioria das pessoas, né? Quando vai assistir um filme 3D... Primeiro que o 3D não funciona para todo mundo, tá? Tem algumas pessoas que têm alguma questão, algum problema no olho e tal, que faz com que a questão de profundidade seja menos percebida. E aí, obviamente, por isso o 3D não funciona tanto. Tem pessoas que têm dor de cabeça quando assistem um filme 3D. Comigo o que acontece é o seguinte, geralmente eu vou assistir um filme 3D, e no começo do filme eu percebo o 3D, a profundidade, os objetos saindo da tela, mas ao longo da projeção, quase 2 horas de filme, ou mais de 2 horas, ou mais de 3 horas nesse caso, não passa mais a funcionar. O efeito 3D some, desaparece. Tem um nome médico para isso, enfim. Mas é isso que acontece. E parece que é o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive, né? Eu lendo a respeito. Esse filme foi a primeira vez em que eu senti o 3D o tempo todo. São mais de 3 horas de filme, em mais de 3 horas de filme, o 3D estava sendo presente, sempre presente. Então, eu não sei qual que é a magia, eu não sei o que eles fizeram, mas é uma nova tecnologia de 3D, de captação, de criação do 3D, que traz isso. E por que esse filme vai ganhar, assim, você tem que ver no cinema? Porque em casa, quase ninguém no mundo inteiro vai assistir esse filme em 3D. E não adianta a gente, mas... Não. As TVs 3D não são mais fabricadas. Então, quem tem uma TV 3D, quem tem um óculos, se lançarem... Ainda são lançados filmes em 3D, né? Blu-ray. Não em todos os países. Meus amigos lá nos Estados Unidos, por exemplo, maior mercado, né? Reclamam, porque mesmo lá já não são lançados. Então, tem filmes que são lançados só na Europa ou na Ásia. E o pessoal está importando. Então, ainda tem. Então... Mas assim, é uma fração que não deve nada em percentual na população mundial. Então, para ver esse filme em 3D, só se for no cinema. E faz sentido, porque a experiência 3D, eu nunca fui muito fã, continuo não sendo fã do 3D. Para quem usa óculos, eu acho que é muito difícil você arranjar alguém que use óculos que curta muito. E eu continuo achando que é algo que não acrescenta tanto a narrativa. Ele acrescenta a experiência. Então é como se você vai assistir um filme naquelas salas 4D, que a cadeira treme, que joga água em você. É divertido, é bacana, é como se você estivesse num parque de diversões. E então isso é legal, é uma diversão, é um algo a mais, assim. Então, no Avatar 2 que eu assisti ontem à noite, durante várias cenas, e aí você percebe a reação do público, e isso é muito legal. Inclusive, esse filme é um filme legal de se ver com o público. Acho que todo filme geralmente é assim, né? Eu particularmente. A plateia, se não tem ninguém causando, se tá todo mundo educado, se tá todo mundo em silêncio, é muito legal você ter as reações, as risadas, os sustos, junto com um monte de gente na sala. E aconteceu isso ontem na minha sessão do Avatar. Então, no 3D, às vezes, coisas que vêm, e você via... Eu estava sentado no meio da sala, então tinha uma metade, né, das cadeiras na minha frente, então dava para ver o público, algumas pessoas fazendo assim, parece que vai querer pegar alguma coisa que está saindo na tela, e olhando assim ao redor, meio encantado com aquilo que está saindo da tela. Então isso acrescenta a experiência do filme, sem dúvida nenhuma. Mas o visual por si só, acho que esse filme, se for visto em 2D, ele também continua assim, beleza, sei lá o quê, continua sendo
valendo, sendo bastante para a gente apreciar a direção de arte, aquele design, aquela fotografia. A experiência 3D traz esse a mais, de meio que te colocar para dentro do filme. E vão falar, mas isso não é importante, né? Então o 3D não é fundamental, ele não está fazendo parte da narrativa. Tá, mas tem vários filmes que não são 3D que também me transportaram para dentro dos seus mundos. Então eu não acho que o 3D ele é necessário para transportar a gente para dentro de algum mundo. E muitos filmes, a maioria dos filmes que me transportaram para dentro das suas histórias não foram 3D. Então é isso, ele ajuda a te transportar para dentro daquele mundo, mas eu não acho que é fundamental. Então por isso, pelos problemas, pelo custo maior do ingresso para a gente também, eu não vejo tanto, não me convence a tecnologia 3D por conta disso. E onde que eu quero chegar com essa questão da tecnologia? Eu acho que esse filme, para quem for ver no cinema, e for ver nessas condições, e mesmo se for ver numa sala simplesinha, tudo, imagino eu que talvez tenha um efeito legal também, mas de novo, vejam na melhor sala e maior que vocês puderem. E se puder, ver em IMAX, ou nos outros grandes formatos aí de cada, enfim, vejam. Eu acho que isso vai ser muito inesquecível para todo mundo, assim como foi no primeiro. E acho que essa sensação é marcante você ver algo que você não viu, como eu falei, né, o melhor 3D que eu já vi numa tela de cinema. Isso marca muitas pessoas. Mas assim como o primeiro filme, é muito parecida a sensação que eu tenho com o primeiro filme. Inclusive eu ainda nem não consegui equalizar direito, não faz nem 24 horas, eu vi ontem à noite. Se eu gosto mais desse ou do primeiro, eu tendo a achar que o primeiro é um melhor filme, como cinema, pela estrutura, pelo arco dos personagens, em termos de arcos dramáticos, em termos de diálogos e em termos de atuações, de novo, porque infelizmente um dos problemas que eu tenho com o primeiro filme é o Sam Worthington, o ator protagonista. Eu não acho ele tão bom, eu não acho ele muito carismático, e eu acho que esse personagem do Dix, ele precisaria ser, especialmente no primeiro filme, mas aí a gente carrega para esse o legado, né, do primeiro. Porque ele teria que ser alguém que convencesse a gente de que a Neytiri, essa sim, sensacional, e a atuação da Zoe Saldana no primeiro e nesse segundo filme é incrível, é fabulosa, de que ela brigaria, assim, iria contra até o povo dela, botando em risco, enfim, um monte de coisas, por um amor por esse cara, né? E o Sam Worthington, desculpa, não consegue passar isso. Ele não consegue. Inclusive, o ator que faz o vilão do primeiro filme e nesse segundo, né, o Stephen Lang, eu sinto a mesma coisa. Falta algo ali, né? Não é que eles são ruins, tá? Mas falta um carisma a mais, falta um charme a mais, falta uma qualidade também no peso, na atuação. E fica muito fácil de ver isso quando a gente coloca o elenco masculino comparado com o elenco feminino. Assim, o elenco feminino, o James Cameron botou tudo no elenco feminino e no masculino ele meia boca, né? Porque se você comparar Sam Worthington e Stephen Lang com Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, olha o peso do elenco feminino e isso tá na tela. Assim, as personagens femininas são muito mais fortes, as atuações são muito melhores, os momentos emocionais delas são muito mais intensos e conquista mais a gente do que os personagens masculinos, que nesse filme tem até mais espaço, que me deixa meio... porque eles não são tão bons quanto as suas parceiras, digamos assim. Eu fiquei com a sensação que eu me diverti mais nesse filme do que no primeiro. Eu acho que tem o elenco é maior, a gente tem mais personagens, e o fato da gente estar quase 100% do tempo, basicamente, né? Quase não tem humanos nesse filme, né? São os Na'vi, então traz momentos de mais leveza, tem mais diversão, eu dei mais risada com esse filme, e tem vários momentos que me emocionam. Ver no cinema faz muita diferença. Eu não imagino você vendo esse filme pela primeira vez em casa e ele impactando você do mesmo jeito que é ver numa sala de cinema. Esse filme depende... Acho que todos os filmes se beneficiam da sala de cinema, mas alguns, como esses dois Avatares, assim, é quase que fundamental você ver no cinema para ter o impacto que os cineastas pretendem, né? Que toda a equipe pretende. Porque ver em casa eu acho que vai perder muito, né? Muito do impacto. Você não vai achar esse filme, provavelmente tudo isso, se você ver em casa pela primeira vez. Então acho que o cinema é fundamental para você apreciar esse filme e o que o James Cameron e sua equipe quis trazer para a gente como experiência. Eu gosto muito dos filmes do James Cameron. Avatar, o primeiro, e esse segundo, provavelmente eles estão mais abaixo na lista dos meus filmes favoritos dele. Eu não acho que eles estão no mesmo patamar dos melhores filmes dele, não estão no mesmo patamar do Titanic. Inclusive nesse filme tem uma cena que
eu não considero nem citação, eu considero paródia, porque muita gente, inclusive, riu na sala que eu tava. Porque parece que o James Cameron tá fazendo uma piada com uma cena do Titanic. Se você já viu, você sabe qual é. Se você ainda vai assistir, preste atenção lá. É muito óbvio, tá? É imperdível, você vai identificar. Porque eu fiquei até meio, poxa, sério, James Cameron, você vai tirar sarro de uma cena de um dos seus grandes filmes, mas enfim. Titanic é muito superior, Aliens é muito superior, os dois Exterminadores eu coloco, acho que acima, o segundo com certeza. O Segredo do Abismo eu coloco acima, eu acho mais impressionante, mais incrível, acho que é um filme melhor, um filme mais coeso, um filme com construção de tensão melhor. Isso no segundo, eu acho que eu gosto mais do primeiro, eu acho que tem uma construção de tensão melhor do que no primeiro. Mas uma coisa que eu acho muito legal nesses filmes, nesses dois filmes, é que independente dessa qualidade, das coisinhas, enfim, do roteiro, das atuações, eu acho muito bacana serem filmes que custaram muito caro e que o primeiro fez muita bilheteria, muita gente foi ao cinema. Esse segundo, não sei se vai fazer tanta bilheteria quanto, se vai superar. Para ele ser considerado um sucesso, eu vi, ele tem que fazer 2 bilhões de dólares de bilheteria. Ou seja, ele tem que se tornar uma das maiores bilheterias para ele se pagar e justificar, talvez, a produção das sequências. De uma sequência, pelo menos, enfim. É o fato de que o James Cameron tem uma mensagem ambientalista nesses dois filmes. Ele tem uma preocupação, ele tem essa paixão, é impressionante ver esse filme. Quem conhece um pouco da história do James Cameron e dos filmes de James Cameron nos últimos anos, principalmente, desde o Titanic que isso começou, quer dizer, desde o Segredo do Abismo, né? Mas o negócio dele mergulhar, dele pegar submarino ele mesmo, mergulhar lá nas profundezas, enfim, começou ali na época do Titanic. E você vê que ele é apaixonado por essa causa, é muito louco isso. Tanto que ele muda, assim, esquece a floresta lá do primeiro filme, esse é água e pelo que dá a entender, nos próximos que tiverem aí também vai ser água. O negócio dele é água e ele está muito preocupado com essa causa ambiental. Então a gente tem lá os animais que claramente são um equivalente às baleias no nosso mundo. Então uma mensagem contra a caça de baleias, por exemplo. Preservação dos mares, preservação das águas. No primeiro tinha isso, das florestas, enfim, da natureza. Então são filmes com mensagens ambientalistas. Como a natureza é linda, como a natureza é sábia e como o homem destrói. Tá ali o tempo todo. Mas a sensação que eu fico é que isso não bateu tanto com as pessoas. Não é isso que as pessoas tiram tanto e as conversas que geram. Infelizmente. De todo modo, eu acho muito legal, é muito bonito ver essa paixão por essa causa do diretor e ver um filme bilionário com uma baita tecnologia e que vai estar em todas as salas de cinema no mundo todo com essa mensagem. É muito louco isso, eu acho muito legal, eu acho uma coisa para se aplaudir. É um filme que tem uma consciência, esses dois, e tá tentando levar essa mensagem para talvez tocar as pessoas, milhões de pessoas que vão assistir esse filme, e tocar elas, né, de que olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês, pelo apoio a todo mundo que já é inscrito, que acompanha sempre. Deixe o seu joinha aí se você curtiu o vídeo para ajudar na propagação do vídeo aqui no YouTube para mais pessoas verem. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, por favor, compartilhe para ajudar também. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acharam de Avatar 2, qual foi a experiência de vocês. Eu estou curioso para saber o que as pessoas vão sentir com esse filme 13 anos depois do impacto do primeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.